Bom, a gente tem falado esse mês sobre andar, né, em questões do reino, em questões da comunidade, em questões de como nós vamos servir, em como nós, estou brigando aqui com a minha máquina, em como nós podemos caminhar com o Senhor e expandir o que nós fazemos além de nós, né? Esse é o nosso grande objetivo. Como nós podemos fazer isso? E a mensagem de hoje, todo mundo quase já falou um pouco dela, e eu adoro isso, porque é o Espírito de Deus que vai se movendo, falando, né? Ela fala sobre servir com alegria. É exatamente, tem aí a tela dela, né? Servir com alegria o Senhor. Eu vou falando e vou abrindo aqui, que não sei o que aconteceu, que desligou tudo. Mas eu queria que a gente começasse orando, amém? Para que a gente possa entender, através do Senhor, o que é servir com alegria. O que é servir ao Senhor e servir com alegria. São coisas diferentes, servir e servir com alegria. Então, feche seus olhos e vamos orar, pedindo que o Espírito Santo venha estar neste lugar, venha falar conosco, venha trazer a sua doce presença. Senhor, nós queremos te adorar, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito neste lugar, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado, por esse tempo de adoração, por esse tempo, Senhor, de ofertas, por esse tempo, Senhor, de recados. Que tudo pertence ao teu reino, tudo pertence àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Jesus. Pai, esteja nos conduzindo, abra o nosso coração, abra, Senhor, o nosso entendimento para a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, servir com alegria. Comunidade de serviço no reino de Deus. Esse é o nosso tema do mês, que eu já não lembrava mais. Mas servir com alegria é aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para o dia de hoje. E todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. E servir vem da palavra servo, certo? Diga assim, eu sou um servo do Senhor. Quem que gosta de filmes épicos? Eu adoro filmes de reis, rainhas, guerras, né? O meu marido fala que eu só assisto filmes de guerra. Eu gosto dessas coisas de batalhas, não sei o quê, é comigo mesmo. E quando existe um reino, né, e as pessoas estão ali servindo aquele rei, quanto mais próxima do rei, maior privilégio aquela pessoa tem. Como as pessoas, né, nos filmes que a gente assiste, elas têm uma honra. É algo que vai além do normal, quando ela pode servir alguém, principalmente um rei. Né? A nossa nação, ela não teve muitos reis, a não ser o primeiro, nem teve rei, né? Nós tivemos um príncipe, não foi? O Dom Pedro foi só um príncipe, né? Nós não tivemos um rei na nossa nação, né? Nossa nação já quase que nasceu na democracia aí, enfim, então nós não entendemos muito bem esse sentido de rei. Né? Algumas outras nações, nações europeias, elas já são constituídas desde a sua fundação com reis, o rei da Espanha. Né? Então, existe a rainha da Inglaterra. Né? Todo mundo tinha aquela veneração, aquela coisa de servir ao rei. E é mais ou menos nesse sentido que nós precisamos compreender o que é servir ao nosso rei. O Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Nós somos chamados, sim, para servir um rei. E a Bíblia tem algumas colocações, né? Ela nos chama de príncipes. A Bíblia nos chama de sacerdotes. A Bíblia nos chama de embaixadores. Tudo do rei. Olha como nós temos uma conexão com essa questão de reino, né? E olha como o Senhor nos vê. Príncipes, embaixadores, né? Pessoas que estão ali servindo ao rei, mas muitas vezes nós não estamos compreendendo de fato o que é servir. Deus ainda coloca assim dentro de nós a capacidade dele para que a gente possa fazer as coisas, né? A gente viu aqui 200 coisas que nós temos para fazer no mês. E como que nós vamos fazer isso? Com a capacidade do Senhor.
com a capacidade dele em servir, com os dons, com os talentos. O Senhor vai nos dando tudo isso. É tudo dele, por ele e para ele. E ele ainda nos dá revestimentos espiritual, para que a gente possa combater o maligno. Então, Deus é para ele, mas ele mesmo vem e coloca em nós a sua vontade, aquilo que ele precisa que a gente seja. O significado de servir, no sentido bíblico, servir significa colocar-se à disposição de uma outra pessoa ou de uma autoridade, né? Realizando com dedicação. Servir a Deus implica em viver para Ele. Nós cantamos aqui agora, é dele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Olha como existe uma profundidade quando a gente começa a se atentar às palavras, né? Implica em viver por Ele, em cumprir os seus mandamentos, em amar ao próximo e usar os nossos dons para a sua glória. Servir na Bíblia significa adorar. Servir na Bíblia é igual a uma adoração. Servir não é igual a trabalho. Servir é igual a adoração, porque você coloca tudo que você tem em disposição ao seu rei. Isso é uma adoração. Quando nós estamos fazendo qualquer coisa, por isso que a Bíblia diz, fazei tudo como se fosse para o Senhor. Isso é uma adoração. Então, se eu estou cuidando, por exemplo, na questão da igreja, eu estou cuidando da portaria, se eu estou na cozinha, se eu estou aqui na frente, não importa. É um ato de adoração. Então, o serviço, servir ao Senhor, é você adorar. Na palavra, para você entender, né? No hebraico, a palavra servir vem de avad. Cadê a minha amiga para me ajudar aqui a falar um pouquinho? Que ela, de vez em quando ela arranha um hebraico. Como é isso mesmo? Servir significa avad, né? Significa não, se escreve avad, que significa trabalhar, servir e cultuar. Então, existe uma expansão. Já no grego, quando muitas vezes a gente vê escrito servir no Novo Testamento, a gente vai ver que está querendo dizer trabalho, escravidão. E aí Jesus vem e fala assim, vocês não são mais meus servos. Porque ali era a questão, no Novo Testamento, já queria dizer escravidão. Vocês não são mais escravos, mas são meus amigos. Então, olha como é linda essa palavra, olha como ela é profunda, né? E se a gente se aprofundar mais e mais, a gente vai descobrir mais sentidos. Pensando nisso, eu queria dividir com você um pouquinho a história de Neemias. Neemias era o copeiro do rei, né? Um servo que trabalhava bem pertinho do rei. O copeiro naquela época era aquele que experimentava o vinho para o rei não morrer, se tivesse envenenado. É aquele que estava muito próximo ali do trono do rei. Ele podia ser um conselheiro se o rei precisasse, era alguém próximo do rei. E Neemias era um judeu que estava ali trabalhando num lugar tranquilo, sossegado. E um dia o irmão dele vem visitá-lo e ele pergunta, como está Jerusalém? E o irmão dele, então, dá a péssima notícia que os muros estavam derrubados, que o povo estava totalmente oprimido, que muitos estavam passando fome, que havia uma dificuldade muito grande. E Neemias, então, se vê assim, numa situação de que eu preciso fazer alguma coisa pelo meu povo. Eu preciso me levantar em favor deles e ir até lá. Para que você entenda um pouco, o povo judeu fazia cerca de 140 a 100 anos que tinha saído do cativeiro, tinha voltado do cativeiro babilônico, mas ainda estava numa situação muito difícil. Eles tinham lá suas casas, tinham alguns lugares que estavam já habitando, mas a cidade estava totalmente derrubada. Não haviam muros, não haviam portas, elas haviam sido todas queimadas, estava tudo destruído. Então, imagina para o povo de Israel, a grande nação do grande Deus Todo-Poderoso, que ganhavam todas as batalhas épicas, né, que eu adoro aquelas batalhas, que tinha toda
aquele glamour e aquela graça de ter o Senhor sendo o seu Deus, agora com a sua cidade totalmente derrubada, voltando do cativeiro, as pessoas sendo oprimidas e as nações zombando e apontando o dedo, falando: cadê o seu Deus? Onde está o Senhor Todo-Poderoso? Essa era Israel, completamente humilhada, né? A Bíblia fala do opróbrio, né? Que era o pior da humilhação que alguém poderia ter. Ali estava Jerusalém, sem esperanças. Eles estavam livres, né? Havia voltado um pequeno remanescente que sobrou, né? Porque muitos morreram, muitos se perderam. Tinha voltado um pequeno remanescente, um pequeno grupo, e eles estavam nessa condição. E ainda para piorar um pouquinho, os irmãos judeus ricos, abastados, oprimiam os outros que eram pobres. Tiravam comida, o povo passava fome. E os mais velhos e os mais abastados cobravam ali impostos, oprimiam, faziam deles mesmos escravos. Então a situação era bem difícil. Era uma situação onde o povo estava espalhado, vulnerável, desanimados. Mas Neemias se levanta, juntamente com Esdras, que já estava ali, tentando ajudar, fazendo um grande trabalho, e fala assim: nós vamos reconstruir a cidade. E eles realmente fazem isso, e o povo se anima, porque era a grande vontade deles que a cidade fosse restaurada. Então o povo se anima e começam a trabalhar. Eles enfrentam várias situações, eu não vou falar de tudo, porque é muita coisa, nós vamos se deter em algo que o Senhor colocou. E eles trabalham, e em 52 dias, os muros das cidades e as portas estavam totalmente colocadas, né? O povo trabalhou muito, alguns mais do que os outros, trabalharam com entusiasmo, e a Bíblia diz que eles trabalhavam com a espada na mão, com uma espada numa mão e a outra pá na outra mão. Ou seja, eles trabalhavam e lutavam, porque os inimigos muitas vezes estavam vindo para tirá-los, né? E foram várias situações. Nós não chegamos em Neemias ainda, né, Márcio? Tem um caminho ainda, né? Mês que vem, talvez. Mas você já tem aí um pequeno pano de fundo, depois a gente vai aprender mais ali no nosso crescimento, para que você vai lendo. É muito linda a história de Neemias. E às vezes a gente se desanima muito fácil, mas quando a gente lê essa história, você fala: uau, que homem, né, cheio de Deus. Ele se preocupou com a sua nação e foi atrás para resolver. Bom, vamos caminhar um pouquinho. Neemias entendeu que era preciso restaurar mais do que muros. Depois que tudo estava pronto, Neemias falou assim: bom, agora a gente precisa restaurar algumas outras coisas. Além dos muros, nós precisamos ir, porque o povo está ferido, machucado, né? Havia situações sociais, Neemias restaurou, mas havia uma condição muito maior para ser restaurada, que era a condição espiritual daquele povo. Aquele não era um povo qualquer, amém? Você não é um povo qualquer. Eu e você não somos qualquer povo. Servir ao Senhor é um conjunto de ações que eu queria que você prestasse atenção. Um conjunto de ações que são conectados a um modo de viver, a um estilo de vida, a um padrão celestial. Como conectar ações, né, com um modo de viver? Perceba que, se você lê a história, talvez você não está compreendendo tudo que eu estou pensando, mas se você lê a história, houveram várias ações no livro, né, na história de Neemias, e elas precisavam se conectar todas em uma única, que era restaurar os padrões espirituais daquela cidade. Eles fizeram de tudo, irmãos. Eles trabalharam firme, eles gastaram energia, fizeram, né, eu vou trazer aqui para o meu tempo aqui, ó. Arrumaram esse lugar, reformaram todo esse lugar,
fizeram várias ações, fizeram muitos bazares, fizeram muitas festas, compraram um equipamento, fizeram vaquinha, fizeram isso, fizeram aquilo. Parece um pouco com a gente. A gente às vezes faz muita coisa, mas o principal está faltando. Está faltando restaurar a parte espiritual. Restaurar, voltar para aquilo que realmente é importante. Tudo é bom, mas voltar ao Senhor é o principal. O Espírito de Deus, ele usa a palavra de Deus para reavivar o coração do seu povo. Esse é o nosso caminho. Nós vamos entender por quê. Para que o povo trabalhe, para que Deus trabalhe em seu povo, e por intermédio dele, é preciso que o povo, responda de forma favorável à sua palavra. Vou repetir, para que Deus trabalhe, para que Deus venha no nosso meio e trabalhe por meio de nós, ele precisa que o seu povo, vocês, responda a um modo favorável à palavra de Deus. Eu preciso observar a palavra e responder de forma favorável, para que Deus possa fazer. Para que a gente possa compreender, para que possamos responder favoravelmente a essa palavra, 3 áreas da nossa vida precisam ser, transformadas. A sua mente, a minha mente, o meu coração, o seu coração, e a minha e a sua vontade. Para que a gente possa responder à vontade de Deus, a minha mente, o meu coração e a minha vontade precisam ser transformadas. Pastor, o que isso tem a ver com servir com alegria? Nós vamos chegar lá. Vamos caminhando. Queria que você abrisse sua Bíblia aí em em Neemias, Esdras, falei Neemias. Em Neemias, capítulo 8, verso 1. Eu vou ler aqui, porque para ficar a mesma versão, que a minha está diferente. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Verso 1. Esse é o 13. 8:1. Quando o povo chegou ao 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando em suas cidades. Que ele começa diferente, perdão. Então vamos lá. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em uma plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias. À esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro. Todo o povo podia vê-lo, porque ele estava num lugar mais alto. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali. Mais um pouco. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todo o povo entendesse o que estava sendo lido.
Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e o escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Bom, a história nos conta que eles fizeram um grande congresso ao ar livre, um legado Class ao ar livre, Márcio, imagina, um monte de gente. Fizeram ali um congresso de horas, porque começou de manhã e foi até o meio-dia, todo o povo e Esdras de pé, lendo a palavra de Deus. Eles estavam ali, na verdade, lendo o livro da lei, né? Lendo ali as leis de Moisés, lendo ali todas aquelas instruções. Pense que aquele povo, irmãos, não tinham mais isso, eles tinham perdido isso. E agora eles retomavam, e era um tempo de restaurar a compreensão, muitos nem conheciam. Então, o primeiro ponto é a nossa mente, devemos compreender a palavra de Deus. Antes de entrar no nosso coração e de liberar seu poder transformador, a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. Nós precisamos compreender o que está na palavra, né? Quando nós recebemos a palavra e permitimos que o Espírito Santo nos revigore, nós somos transformados. Nós precisamos ler e deixar com que o Espírito Santo coloque em nós o entendimento daquilo que a gente lê. Alguns de vocês não entendem nada quando leem a Bíblia? É normal. É normal, às vezes, a gente lê algo e você fala: não entendi nada. Irmãos, tem coisas que eu não entendo. E às vezes eu leio uma, às vezes eu leio duas, aí às vezes eu vou para um outro texto que o Senhor tem referência, e aí se eu não entender nada, eu começo a perguntar para alguém o que isso quer dizer. Às vezes eu faço isso com meu marido, eu falo assim: você entendeu isso daqui? Você compreendeu? E às vezes a gente vai conversando, às vezes eu tenho que orar: Senhor, revela o que está querendo dizer nesse negócio. E o Espírito Santo vem e nos traz ali um conceito. Muitas vezes nós não vamos compreender, irmãos, é natural isso. Mas nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos faça entender a palavra. Nós vemos nesse texto aqui que o povo, ele tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Percebam que eles estavam ali, eles se ajuntaram, né? Nós vemos aqui que eles foram, se ajuntaram, fizeram ali esse ajuntamento, esse grande congresso para ouvir a palavra de Deus. E aí tem algumas coisinhas que eu percebi aqui nesse texto, bastante interessante, né? Que Esdras levou o livro, ele carregou com ele o livro da lei. Ele não estava sem munição, irmãos, ele pegou o livro e ele carregou com ele. Ele levou aquilo, porque ele sabia que em algum momento eles iam precisar, né, se reunir o povo e instruir o povo. Sabe que muitas vezes a gente vai para a guerra sem espada, né? Ir para a guerra sem espada, o que acontece? Morre, mas morre de morte morrida, bem morrida. Nós não podemos estar sem a nossa palavra, né? Eu peguei aqui o meu guiazinha de novo, e eu vou insistir com isso até o final do ano. E quando começar o ano que vem, eu vou insistir de novo, porque eu vou fazer outro. E vocês vão ter todos na mão. E nós vamos ler a palavra de Deus todos os dias. Até que você compreenda isso. Irmãos, põe isso na tua mochila. Não deixa isso em casa, não. Leva, bota lá. Se você não tiver como, fala comigo, eu arrumo um link para você.
abrir isso aqui no seu trabalho, em algum momento. Abre, leia. Leia. Pastor, eu não consigo ler os 3 coisas que está aqui. Leia um. Leia a palavra de Deus. Isso aqui é um incentivo, é uma insistência para que você leia a palavra. Carregue o livro. Olha, Esdras carregou os rolos da lei. Eu não sei quantos rolos eram, mas ele carregou. Ele sabia que o povo ia precisar ouvir. Ele sabia que o povo ia precisar aprender. Então, a primeira coisa, irmãos, vamos fazer a nossa parte. Carregue, carregue, carregue. Vai viajar? A gente lá em casa é assim, a gente faz a mala, tem uma mala que é só de livro. Tem uma mala que é só de livro. Vai Bíblia, vai devocional, vai mais alguma coisa que a gente precisa. Uma mala é só de coisas para a gente buscar a Deus. Faça intencionalmente. A gente sai, às vezes, para descanso, a gente leva as coisas. Não se tira descanso de Deus, irmãos. De Deus a gente não tira descanso. A gente continua buscando a Deus. Então, faz intencionalmente. Não picota, não. Não picota as coisas. Não dissolve. Eu vou ouvir música esse dia. Gente, música não transforma o nosso coração. O que transforma o nosso coração é a palavra. É a palavra. Então, eu estou aqui. Eu vou ler hoje 1 Coríntios. Leia 1 Coríntios. Leia, 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 leia. Não entendi? Leia de novo. Então, deixa a sua mente exposta. A segunda coisa que Esdras fez foi abrir o livro, os rolos. Se você carregar e não fizer nada, isso aqui não vai falar. Se você levar a Bíblia e não abrir ela não vai falar nada. Tem que abrir. Abre o rolo, conversa, deixa Deus falar com você. Esdras ainda explicou o livro. Esdras, junto com Neemias, junto com aquele monte de nome estranho que a gente leu aqui, eles liam, e aí eles iam até o povo e explicavam o que queria dizer. A compreensão, ela é necessária para que a gente cresça no Senhor. E é necessário um exercício. O pastor Emílio, ele faz isso que eu acho muito legal. Ele entra no carro, aí ele começa, ele não vai ter tempo aquele dia, ele põe a palavra para ouvir. Põe lá no Spotify, tem vários gravados. Vai ouvindo, irmãos. Quantas horas você fica no trânsito? Vai ouvindo. Vai ouvindo. Quantas horas você fica no metrô? A Gabriela fica uma hora para ir, outra para voltar. Vai ouvindo. 2 horas do seu dia, dá para ouvir muita coisa. Vai ouvindo a palavra de Deus. Então, aproveita as oportunidades para você se abastecer do Senhor. Está fazendo academia? Está lá com o podcast. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixa ele rolando. Deixa, vai ouvindo, vai ouvindo. Você sabe que isso vai ter milhares de coisas para fazer? Vai ouvindo. Vai aprendendo. Aqui tem a questão da explicação. Meu irmão, nós estamos dando explicação de tudo que nós estamos ensinando. Tem o crescimento, tem as outras coisas que nós vamos fazendo. Participa, tenha sede de Deus. Salmo 42 diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo. Se nós não tivermos sede de Deus, nós não vamos ter o Deus dentro de nós. O Espírito de Deus não vai fluir. Olha só, do seu interior fluirão rios de água viva, amém? Certo? Mas como é que o rio vai entrar? Eu tenho que ter sede. Primeira coisa. Segunda, eu tenho que beber. O rio de Deus vai entrar no seu interior quando você tiver sede e beber da água. Não dá. Ele não vai fluir se você não fizer os atos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos que nossa mente precisa ser cheia, abastecida. A internet nos abastece de bobeira. Veja lá quanto tempo você ficou na internet. Muda. Fica um pouco mais na palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, o coração. O coração, ele precisa se regozijar na presença do Senhor e na sua palavra. Eu preciso ler isso daqui, irmãos.
e falar: meu Deus, como tu és maravilhoso, como é linda a tua palavra me dá vida, a tua palavra me dá alegria, a tua palavra me dá esperança. Eu preciso me alegrar quando eu leio a palavra de Deus, porque ela entra, ela faz um impacto dentro de mim que me traz transformação, que me traz vida. Enquanto Esdras ia lendo e explicando as primeiras palavras, aconteceu uma reação contrária. O povo começou a chorar. O povo começou a chorar. Mas o povo chorava, sabe por quê? Porque eles estavam sendo confrontados com a palavra. E aí eles começaram a ver os seus pecados. Muitas vezes a palavra vai nos confrontar. E o primeiro momento, nós vamos sim sentir uma dor, porque a gente reconhece que é um pecador. E eu e você vamos ser pecadores todos os dias. Por isso que todos os dias eu tenho que ler essa palavra e falar: Deus, tem misericórdia de mim, que sou fraco. Tem misericórdia de mim, que preciso, como nós lemos, né, que temos Isaías, que temos os lábios impuros e preciso que o Senhor toque nos meus lábios. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu vivo num mundo impuro e eu quero ser transformado. Todos os dias nós vamos ser confrontados pela palavra. Mas eu não posso ficar como o povo, que começou a chorar, chorar, chorar. E aí Neemias falou assim: ei, o que está acontecendo com vocês? Essa palavra aqui não é para que vocês fiquem chorando, não. Esse momento é um dia consagrado ao Senhor, é um dia de alegria. E aí ele traz a famosa frase que a gente usa: a alegria do Senhor é a tua força. Ou seja, a alegria do Senhor vai transformar esse pranto, essa dor, essa falta de perdão em salvação, em restauração. Porque quando Jesus entra, a palavra de Jesus entra, ela me tira e me traz uma alegria. Eu já não sou mais aquela velha criatura. Todas as coisas se fizeram novas. Eu sou uma nova criatura em Jesus. Essa tem que ser a minha alegria. As coisas vão se transformando. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor me dá esperança. A alegria do Senhor me faz servir ao Senhor com uma alegria. A alegria do Senhor me faz andar em caminhos novos. Ela me traz o arrependimento, né? Existe uma diferença aí entre, tenta lembrar a palavra, entre arrependimento e remorso. Muitas pessoas, às vezes, têm remorso. Ai, né, eu sou mesmo. Ai, eu não sou isso, eu sou um tranqueira, eu sou aquilo. Mas não muda de vida. E aquilo fica dentro da vida dela, fica dentro da vida dela. E muitas vezes aquilo vai se transformando em amargura no coração dela. Enquanto que a palavra, ela nos traz um arrependimento, uma convicção que eu tenho que mudar. Eu não posso mais andar naquele caminho. Se eu ando e sou de Jesus, eu abandono as coisas. Eu abandono. E eu começo a andar agora na alegria, celebrando. Aquele povo começou a celebrar depois que eles compreenderam isso, né? Muitas vezes nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, mas nós precisamos buscar a palavra que nos liberta, que nos traz cura. Eu não sei se você já percebeu, mas a mesma palavra que muitas vezes nos aponta os erros, é a mesma palavra que nos cura. Tem um verso que diz que, estou tentando lembrar, até uma das canções do Diante do Trono fala disso, que o Senhor fere e o Senhor também cura. Com a mesma palavra, Ele faz essa ação, porque a palavra de Deus, ela não nos acusa, ela não fala assim: olha, você, Rosana, é o pior das pessoas, e para você não tem jeito. Não, a palavra de Deus, sim, vai me mostrar que eu sou a pior das pessoas, mas se você se arrepender e se você se voltar aos meus caminhos, então eu, o Senhor, estarei abrindo as portas, então eu, o Senhor, vou te abençoar, então eu, o Senhor, estarei com você. Então a palavra de Deus, ela sempre traz a ferida, mas ela traz a cura. Ela traz essa cura libertadora. E era isso que Neemias estava querendo dizer para eles.
Olha, o Senhor está falando com vocês e é tempo de vocês se levantarem, porque aquele tempo terrível acabou. Agora Deus está fazendo umas coisas novas, Ele está restaurando em vocês um tempo novo, um tempo de celebrar. Vocês têm servido, mas vocês ainda não entenderam o que é servir com alegria, servir na força do Senhor, servir ao Senhor agora com um coração transformado, sabendo que Ele está andando com vocês. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Sabe, às vezes a gente vem, a gente faz, mas cadê a alegria do Senhor? Cadê a alegria do Senhor em nos transformar? Sabe, precisamos permitir que o Senhor mude o nosso coração. Servir a Deus na alegria do Senhor, servir a Deus na força do Senhor, é a certeza da bênção e da vitória de Deus sobre nós. Amém? O Senhor entra nos nossos corações com a palavra e Ele nos traz a alegria. Olha, tem alguns versículos aqui, ó, que eu deixei separado. O Neemias mesmo, né? Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Salmo 33, 21, diz assim: pois nele se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome. Abacuque 3,17, nós cantamos isso hoje. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, não ter produto no campo, não ter os animais, tudo ter dado errado, e você ainda se alegrar no Senhor, é um ato de muita fé. É um ato de muita fé. Nós precisamos ter fé no nosso Deus. E é isso que Neemias estavam propondo para aquele povo. Ei, não fiquem pranteando, levantem-se, vão lá, busquem alimentos, refaçam, se recomponham. E vamos celebrar o Senhor, vamos adorar a Deus de verdade, vamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor é adorar ao Senhor. Todos os dias eu adoro ao Deus na minha vida com alegria. Era isso que ele estava dizendo. E aí o terceiro ponto é a minha vontade, que precisa ser transformada. Nós devemos obedecer à palavra de Deus. Uma mente transformada, com um coração renovado, agora tem como cumprir a vontade de Deus. Como eu vou fazer a vontade de Deus? Como eu vou servir ao Senhor? Como eu vou fazer discípulos a todas as nações? Como eu vou ser servo onde eu estou? Obedecendo a palavra. É um cumprimento ao que o Senhor nos fala. É um cumprimento do chamado que todos nós temos para fazer ao Senhor. A obrigação e apreciação, sem dúvida, são motivações fortes para buscar o Senhor. Mas a celebração, ela é mais forte. Quando obedecemos ao Senhor, porque nos alegramos nele, nosso serviço, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, ele não é mais penoso, não é mais um peso. Vamos fazer uma coisa aqui, um teatro lá fora, nós vamos de casa em casa cantando, tocando, entregando alguma coisa que nós vamos arrecadar antes para as pessoas. Vamos fazer um Natal nas ruas, onde as pessoas vão ver Jesus. Ai, pastor, isso vai dar trabalho, né? Que trabalhão isso vai dar. Quando eu faço as coisas para o Senhor, celebrando a vida de Jesus, entendendo que não é mais porque eu estou cumprindo uma escala, ou porque eu estou cumprindo aquilo que Deus está, o que a pastora está mandando fazer, é uma alegria, é uma celebração, saber que eu vou passar, eu falei para o meu marido essa semana, eu falei assim, essa semana a gente tem isso, eu falei assim, essa semana não conte comigo. Ele falou, por quê? Porque eu tenho bazar. Eu tenho o bazar da igreja. Eu sei que eu vou ter que ir terça, quarta, quinta e sexta, sábado, para arrumar a bagunça que ficou.
E aí, irmãos, é uma alegria estar aqui. Perder a minha semana inteira em favor daquilo que é o propósito dessa semana. Não há trabalho penoso quando nós fazemos as coisas para o Senhor, celebrando a vida que Ele nos deu. É isso que eu preciso que você entenda. Servir ao Senhor com alegria é motivo de muita satisfação. É motivo de estar assim, quando começa o próximo, acaba uma coisa, quando começa a próxima coisa que nós vamos fazer para Deus? Coletivo, individual, na sua casa, no seu trabalho. Quando começa a próxima ação de adorar a Deus com aquilo que eu posso fazer? Irmãos, nós não somos cheios de grandes habilidades, de grandes coisas, como que eu posso dizer? Tem pessoas que são assim, capacitadas num nível high, né, muito alto. Nós somos pessoas simples. Mas sabe qual que é a beleza? Neemias era um homem simples no lugar certo. E Deus o usou para restaurar a cidade, a parte social e a vida espiritual de uma nação. Deus pode usar eu e você para tudo aquilo e para o que Ele quiser. Basta Ele encontrar em você um coração disposto a adorá-lo com alegria. É isso que Deus procura. A palavra diz assim, que está chegando o tempo, e já chegou, em que o Senhor procuraria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Só adorem em espírito, irmãos, quem é cheio da alegria do Senhor. Se você for adorar a Deus por obrigação, esquece. Porque adorar o Senhor, servir ao nosso Deus, vai custar de você uma semana inteira de trabalho dedicado. Quando acabar aquela, outra semana, depois mais outra semana, não importa. Vai custar de você tudo, perdendo tudo por amor e por alegria. Você está disposto? Você tem que estar disposto a servir a esse Deus. Cumprir a missão. Esdras deu uma missão ao povo. Se você olhar os próximos versículos, eu não vou ler por causa que já está bem avançado o meu horário. Se você olhar os próximos versículos, você vai ver que Esdras deu uma missão para o povo, que eles tinham que cumprir em pouquíssimo tempo, que era celebrar uma grande festa de uma semana, que era a festa dos tabernáculos. E o povo estava tão cheio de alegria, porque eles ouviram a palavra, eles foram transformados pela palavra, então eles serviram. Então eles foram e fizeram aquela grande festa, celebraram ali durante uma semana a festa dos tabernáculos. A questão, irmãos, que eu quero que você pense, é o modo como você está servindo. Se você está no automático, é só botar o dezinho no carro ali e deixa aí. Irmãos, eu vou falar para você. É mais legal dirigir um carro manual, eu gosto mais. Ai, que negócio lá que se aperta e fica... Eu falei isso para o meu marido, isso é um negócio muito chato, não tem emoção, não me arraiar. Eu adoro o negócio que vai para frente, para trás, para o lado. Não tem emoção. Eu gosto de ouvir o motor do carro. Eu gosto de sentir a vibração do negócio. Né? O meu sonho é ter um carrão daqueles, eu não sei nem como chama, aqueles jipão que tem aquelas rodas gigantes, que eu posso trocar a marcha para onde que quiser, e que eu posso passar em cima de toda a lombada, buraco, eu só vou. Ai, que delícia, ouvir aquele ronco de carro, eu gosto disso. Esse negócio de bota lá no D e fica... Eu falei, é sem graça, não gostei desse negócio. Eu gosto... Então, os elétricos é pior ainda. Não, eu gosto de ir mais para trás. Eu gosto do negócio mais raiz, né? Sabe, a vida espiritual da gente tem que ter emoção, irmãos. Ela tem que ser revestida da alegria. Essa é a emoção que nós precisamos viver, vivenciar. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é quem vai nos fazer caminhar e fazer todas as coisas que precisamos para o nosso Deus, as pequenas e as grandes coisas que Ele vai nos dar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, a Tua palavra, ela foi dada. Sua palavra, Senhor, ela é viva, ela é poderosa. Ela é cheia de majestade.
E o Senhor é o Deus da alegria, o Deus que tudo pode, o Deus que transforma, meu Deus. Meu Deus, que nessa manhã, Jesus, todos nós possamos ser incomodados, Senhor, pelo Teu Espírito, em ler a Tua palavra, em permitir com que ela transforme o nosso coração, em permitir que ela nos leve a um nível novo de conhecimento e servir ao Senhor com toda alegria que nós podemos, Senhor, com toda a nossa vida, porque Tu és o único digno de honra, de glória e de majestade. Senhor, eu não posso convencer ninguém, nem levar ninguém, Senhor, a algum lugar que eu gostaria de levar, mas o Senhor pode. Por isso, faça isso, Senhor, a partir de hoje. Incomode os meus irmãos, acorde-os de madrugada, acorde-os mais cedo. Não os deixe dormir enquanto eles não lerem a Tua palavra, Senhor. Enquanto todos não lerem a Tua palavra, Senhor. Assim seja, Jesus, para que a gente possa aprender de Ti, em nome de Jesus. Você não vai dormir enquanto você não lê a palavra. Leia a palavra, senão você não dorme. Amém? Amém.